Fala, turminha de boa! Como que você se encontra desse lado? Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós temos um convidado. Mas eu não vou apresentar o convidado, eu quero que ele se apresente. Isso. Vai ser muita treta, barraco. Não sei. Então vamos aí, tá bom? E o nosso convidado de hoje, se apresente, garoto. Prazer estar com você aqui, o Ricardo Salles, deputado federal, ex-ministro Bolsonaro. Enfim, teu amigo, acho que é o mais importante. Legal, legal. E o nosso assunto vai ser bem bacana. Ô, Salles, eu sempre começo os nossos bate-papo com uma pergunta simples. Quem é o Salles? Bom, o Salles, eu sou advogado de São Paulo, capital. Tenho 48 anos, 2 filhos, mais 2 da minha segunda mulher, portanto 4, um cachorro. E fiz direito, estudei no Mackenzie, trabalho até hoje como advogado. Só que dedico uma parte substancial do meu tempo às questões políticas. Desde 2006. Em 2006, eu e um grupo de amigos fundamos o movimento Endireita Brasil. Completa 18 anos no ano que vem. Legal. E desde então a gente milita muito fortemente, de maneira muito coerente, na mesma linha, em todas essas pautas, né? Liberais, conservadora, direita, enfim. Eu fui candidato a primeira vez em 2006, Uau. pelo PFL, 2555 era o meu número. E era o lema da campanha, imagina, em 2006, por uma nova direita. Uau. Foi interessante, porque imagina, o Lula estava sendo reeleito, né, com índice de aprovação altíssimo, 83%, nem lembro mais. E aí você se lança dizendo por uma nova direita. Puta, a gente apanhava loucamente. Mas foi bom, porque começou desde então a marcar uma trajetória muito firme, assim, muito alinhada na direita. Tem muita gente hoje que, direita, nós da direita. Cara, em 2006 era esquerda, estava lá fumando maconha lá no movimento estudantil e agora vem querer ser dono da direita. Nós não. Nós, desde 2006, as mesmas pautas, as mesmas defesas da direita, do direito à liberdade de expressão, de liberdades individuais, legítima defesa, pautas conservadoras, enfim. Em 2006 eu fui candidato a federal por uma nova direita. Depois de 2010 fui candidato a estadual com outro lema de campanha que era chega de PT. Foi o ano que... Só liberdade. Exato. Chega de PT. E foi o ano justamente que o Lula elegeu a Dilma. Né? E a gente estava cheio, 2010 estava cheio, ninguém aguentava mais. E eu lancei essa campanha, chega de PT. Fiquei na 3ª suplência de deputado estadual, o PFL tinha virado o DEM, né? E aí não me elegi e continuei minha vida na advocacia, tocando em Endireita Brasil e tal. A gente fazia aquele dia da liberdade de impostos, participava de um monte de debate, televisão, rádio e tudo. Em 2018 eu fui candidato de novo, pelo Novo. O lema da campanha em 2018 era tolerância zero. E eu me lembro que eu fiz uma campanha, porque o meu número era 3006, que era o calibre do fuzil. Então eu fiz uma campanha usando a bala do fuzil como símbolo. Então, 3006, vote 3006. Puta, os caras do Novo enlouqueceram, porque não pode usar arma na campanha e tal. Ué, gente, mas isso aqui não é o Partido Liberal que autoriza as pessoas a terem a sua liberdade de expressão? Vocês estão tolhendo a minha liberdade de fazer a minha campanha. Porque do ponto de vista liberal, econômico, eu não tenho nenhum problema. Agora, vocês estão tolhendo a minha visão conservadora. Correto. Então, quer dizer que o Novo não é um partido conservador? E aí foi que a gente percebeu, naquela altura, em 2018, que enquanto o partido estivesse na mão do Amoedo, o Novo ia ser uma espécie de rede de sustentabilidade, só que pintada de laranja. Né? Vixe, mano. Enfim, eu fiquei na primeira suplência, tive 36 mil, até foi engraçado, meu número era 3006. Né? Eu tive 36.063 votos, exatamente o meu número, só que é o contrário. Mas aí o Bolsonaro me convidou para ser ministro, né? Ministro do Meio Ambiente. Eu tinha sido secretário de Meio Ambiente aqui em São Paulo no governo do Alckmin. Legal. Fui secretário dele mais de uma vez. Fui ser ministro do Bolsonaro. Tocamos a vida lá. Depois eu saí no meio daquela confusão toda lá que armaram contra mim. Agora esse lance é interessante. Como que foi para você ser... Porque assim, você fazia gestão em São Paulo, correto? Sim. E que você viu ali quando você era ministro ali?
E é uma área, é um ponto que esses ideológicos, eles usam muito. Não, que vamos proteger, mas tá pegando fogo lá, tô sabendo. O que você encontrou de BO lá dentro? O que acontece? Você não vai cuidar do meio ambiente adequadamente se não tiver desenvolvimento econômico. Porque uma frase até que o Paulo Guedes falou quando esteve em Davos em 2019, que a pobreza é o maior inimigo do meio ambiente. E é absolutamente verdade. Você vai nos estados mais pobres, nos países mais pobres, tem mais desrespeito ambiental do que nos países ricos. Você vai nos bairros, nas cidades mais pobres ou nos estados mais pobres também tem do que mais desrespeito ambiental do que nos ricos. Nos bairros mais pobres, né, nas regiões, se for no bairro mais pobre de São Paulo, você vê um desrespeito ambiental gigantesco. Esgoto a céu aberto, lixo jogado no meio da rua, as crianças vivendo em casas que não tem saneamento nenhum. Culpa delas? Não. Culpa de uma situação de tamanha pobreza e falta de recursos econômicos, materiais, que o tema ambiental ele fica jogado para a última prioridade. Então, o que a gente defendia no Ministério? Que em todos os aspectos do Brasil, em todas as regiões, em todos os temas, quando se trata de Amazônia, dessa discussão climática, de temas de biodiversidade, de proteção dos rios, proteção do oceano, não importa. Qualquer assunto ambiental que você for tratar, o primeiro passo é dizer como eu consigo trazer desenvolvimento econômico de tal sorte que o próprio desenvolvimento econômico seja uma força motriz, uma força geradora de proteção ambiental. A diferença da direita e da esquerda nesse aspecto, no tema ambiental, ela está mais ou menos neste ponto. Nós entendemos que o desenvolvimento econômico é pré-condição para a proteção ambiental. E a esquerda entende que, em geral, né, claro que não são todos, que o desenvolvimento econômico é o inimigo da proteção ambiental. Porque se há desenvolvimento econômico, está usando os recursos naturais, está destruindo o meio ambiente. E não é necessariamente verdade. Claro que há setores ou regiões em que o desenvolvimento econômico, sendo feito da forma errada, está proporcionando a destruição do meio ambiente. Existem esses casos, é óbvio. Mas você também tem casos em que o desenvolvimento econômico, quando bem coordenado, bem balizado, é próspero. Ele gera cuidados ambientais. Tem inúmeros exemplos. E eu vi que a esquerda, eles te colocaram num pau de arara e batiam consequentemente. E isso começou a pegar a mídia de um jeito. Que eu falava, rapaz, o Salles tá apanhando que nem bebê agora, né? Porrada 24 horas. Você mexeu... Qual foi o ninho qual foi o vespeiro que você colocou a mão ali? Porque não era normal aquilo. Bom, primeiro a turma bateu em mim loucamente, desde quando eu fui secretário em São Paulo, e obviamente cresceu muito. Você ser ministro do meio ambiente no governo da direita, do Bolsonaro... Nossa. É assim, você colocar a pessoa mais odiada por eles, que é o Bolsonaro, para cuidar de um assunto. E eu era ministro do Bolsonaro, e a turma achava que eu ia, de certa forma, tolher as nossas posições ou, de certa maneira, fazer um patrulhamento ideológico em cima do Ministério do Meio Ambiente. E eu não permiti. Falei, olha, não, eu tenho as minhas próprias ideias, claro que sujeitas à aprovação do presidente, ele que era o presidente, mas nós temos as nossas próprias ideias, as nossas convicções. E quando você começa a desmontar o cartelzinho, que é certas ONGs, certos ambientaloides, certas coisas começam... Essa turma faz discursos muito bonitinhos até, só que eles gostam muito de dinheiro, né? Gostam de dinheiro, gostam de viagem paga pelo poder público, gostam de fazer seminários, de fazer editar livros ou fazer estudos que nunca terminam, sempre com o dinheiro do governo. Você discute um assunto ambiental com algum desses caras e o cara vira para você e fala assim, então eu já sei, vamos criar aqui, vamos fazer um estudo. Não precisa fazer estudo. Tem 90% das coisas, a resposta é quase intuitiva. E eles querem o quê? Para cada coisinha, um estudo. Para cada estudo, um orçamento. E cada orçamento, uma grana no bolso deles. Como nós cortamos essa mamata, nós fomos cortando essa mamata, aquilo era um ralo de dinheiro. Nós fomos cortando essa mamata e tentando separar os que faziam bons trabalhos dos que faziam maus trabalhos. Aqueles que, evidentemente, tinham um bom trabalho, a gente não cortou. A gente procurou saber o que você está fazendo, onde você está gastando dinheiro,
Deixa eu ver aqui. Mas a pessoa que passou nesse crivo, digamos assim, nesse teste, essa verificação, a gente não cortou. Agora, aqueles que você perguntava, o que você está fazendo? Não, por enquanto ainda não deu. Não, mas como não deu? Você está no 21º mês de desembolso de recurso do teu projeto. Caraca. Entendeu? Tem coisas assim do arco da velha. Aí esses nós, pumba, fecha, arrocha. E aí a turma fica doida contra nós, né? Fica doida. Porque nós também criticamos muito a forma com que se tratava de temas como a Amazônia, a forma como se tratava de temas relacionados às mudanças climáticas. Então, você questionar aquilo que os donos da verdade nunca permitiram que fosse questionado, só isso gera uma ofensa para eles. Porque esses caras que tratam ou de Amazônia, ou de mudança climática, enfim, temas assim mais macro, o cara não quer ser contestado, o cara não quer discutir, o cara não quer ter a versão dele desmascarada ou pelo menos desafiada. Né? Correto. O cara quer falar como se fosse um dogma, como se fosse verdade absoluta. E nós não fizemos isso. E aí eles ficaram revoltados. Agora, como que era ser ministro, assim? Porque, assim, é muito louco, né? É um cargo muito alto. Como que era ser ministro do Bolsonaro e trabalhar com ele? Porque você já atuou, já trabalhou em outros locais. Como Sim, que era? eu já fui secretário do Alckmin mais de uma vez. Então, eu já estava acostumado com o Poder Executivo. Mas ministro é um nível muito alto. Né? Basta você pensar o seguinte, eu brinco com a turma, diz, olha, o Brasil tem 205, sei lá quanto deu o último censo aí, 203, 205 milhões de pessoas. Essas 205 milhões de pessoas, no governo Bolsonaro, agora teve a multiplicação no Lula, né? Mas no governo Bolsonaro tinham 22 ministros. Então você tem 22 ministros cuidando de 201 milhões de pessoas, 205 milhões de pessoas. Então, só tinham, né? 22 ministros no Brasil. Então, o cargo de ministro é muito importante, é muito emblemático, é muito simbólico e tem muito poder. Você, com isso, você tem também que ter muita noção das suas responsabilidades. Você trabalha, ministro, ao contrário do legislativo, que você tem uma agenda mais flexível, até para poder rodar no estado onde é a sua base, que isso é importante. Mas ministro é 7 dias por semana, 24 horas por dia. Não tem final de semana, não tem férias. Não tem essa história, eu estou jantando. Não, você está jantando, tem que atender o telefone. Você está dormindo à noite, deu problema, tem que atender o telefone. De manhã cedo, não tem café da manhã com a família. Café da manhã é compromisso com A, no dia seguinte é compromisso com B, com C, é viagem, é sábado e domingo. Nossa. Não tem ministro, se você levar a sério, claro que principalmente nesse governo aí, está cheio de vagabundo que não faz nada, só quer o cargo, o prestígio e eventualmente uma oportunidade de fazer mutreta. Mas no governo do presidente Bolsonaro, não. A turma, os ministros como um todo, eram muito dedicados, cada um à sua pasta. E isso te traz, consequentemente, um desgaste físico, pessoal, mental, familiar, muito grande. Porque se você quiser trabalhar, tem trabalho para você a cada minuto, não falta trabalho. E a gente, nosso governo, do presidente Bolsonaro, era um governo de gente que queria realmente fazer as coisas direito. Não estou dizendo que nós acertamos tudo, que não teve erros. Né? Todo ser humano é imperfeito e, consequentemente, sujeito a erros. Correto. Mas nós procuramos fazer o melhor possível. Ninguém entrou lá dizendo, fazer só um pouquinho, o resto eu vou gastar energia para fazer merda. Não. O governo do presidente Bolsonaro era um governo composto por pessoas, e aí só não estou falando só nem do nível ministerial, outros níveis também. Era um governo preponderantemente formado por pessoas que faziam ou procuravam fazer o seu melhor. Isso dá um trabalho desgraçado. Agora, conviver com o presidente era muito divertido. Né? Muito divertido. Por mim, o Bolsonaro tem uma qualidade muito marcante, na minha opinião, que é uma pessoa que delega muito. Ele dificilmente interfere nos assuntos das respectivas pastas. Ele deu muita autonomia para os ministros, para todos os profissionais que cumpriam os seus respectivos papéis no governo dele. E ele fez isso com muita dignidade, porque nas matérias que ele não dominava, ele às vezes tinha até questionamentos. E aí ele chamava, aquele jeitão dele, pô, Salles, aconteceu não sei o que e tal, isso não é possível. Você deixava ele falar 3 minutos. Depois, terminou? Terminei. Então, tá bom, presidente. A situação é essa, por causa disso, disso e disso. Na minha opinião, tem que fazer isso. Agora o senhor decide. Ele falou, não, você acha isso? Fala, então faz aí. Então, ele nunca, eu fui ministro dele 2 anos e meio, ele nunca interferiu de maneira arbitrária em nenhum assunto. Caramba. Ele questionou muita coisa e quando você dá a explicação,
e ele se convence que você tem razão, ele acolhe. Se ele, obviamente, me convencer de que em outros assuntos ele tem razão, aí cumpre a nós, ministros, claro, a mim, etc., mudar a nossa posição. Mas é muito mais uma relação de convencimento do que uma relação de imposição. E isso é uma característica muito boa do Bolsonaro. Legal. Porque ele sabe respeitar pessoas que estão em áreas que ele não domina. E, obviamente, quando ele tem informações e ele tem posições que são as mais adequadas, obviamente que a posição que tem que prevalecer é a que ele está defendendo. Mas só quando ele tem, porque senão ele não impõe. Eu nunca vi o pessoal dizer o Bolsonaro interferia nos ministérios, dava ordem para A, para B, para C. Eu não posso falar de todos os ministérios, mas no meu não. Agora, uma pergunta, Salles, que é muito louca. Tinha 22 ministérios. Você fez um cálculo de... no final 23, né? Ele criou Isso. mais um. Quanto que custa um ministério? Depende do ministério. Fazer uma comparação aqui. Para manter, né? Receita. Ministério do Meio Ambiente. Ministério do Meio Ambiente. O orçamento anual, em 2021, se eu não estou enganado, 3 bilhões e meio de reais. Ministério da Defesa. Chama a banca da melancia. Né? Ministério da Defesa, 190 bilhões de reais. Louco, mano. Então, você pode comparar. Então, não tem uma regra para ministério. Ministério do Meio Ambiente, 3,5. Ministério da Defesa, 190. Mas por que 190 bilhões? Bilhões. Caraca, mano. 190 bilhões. Pra quê? Porque a turma precisa, né? Desfilar fardado na Faria Lima, um monte de história de submarino nuclear para combater com não sei o quê, satélite para lançar não sei aonde, míssil intergaláctico, tudo com tecnologia nacional, então, que nunca chega, né? O submarino brasileiro está há 30 anos sendo desenvolvido, o satélite brasileiro não sei o quê, os mísseis de não sei quanto. Tudo isso para quê? O Brasil é um país pacifista. Existe um argumento que é verdadeiro, que quando você tem um bom sistema de defesa, etc., isso serve de dissuasão para que outros países... É uma dissuasão. Falou, não mexe com o Brasil que os caras têm... Bala. Tem estrutura. Esse argumento está correto. Mas esse argumento, ele não esclarece, ele não explica o porquê que a gente gasta tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, com uma tropa tão amadora como a nossa. Porque a maioria... primeiro que tem um monte de aquele que presta um serviço militar obrigatório. Segundo que o que a gente gasta de pessoal, salário de pensionista... Pra você ter uma ideia, vou dar um dado só. O atual comandante do Exército, general Tomás Paiva, quando foi para a reserva, eu não estou dizendo que tem nada ilegal, tá? Não é ilegal. Mas, na minha opinião, é imoral, que é diferente de ilegal. O cara foi para a reserva e ganhou de bônus para ir para a reserva, para poder assumir o comando do Exército, tem que ir para a reserva. Ganhou 770 mil reais de indenização. Caraca. Porra, num país que o salário mínimo é 1.500 reais, como é que o cara ganha 770 mil reais de indenização para ir para a reserva? E não é que ele ganhou, todos os generais ganham. Todos os almirantes, todos os brigadeiros. Pô, não tem cabimento, entendeu? Você ter... e é o tempo inteiro luta por aposentadoria, gratificação, pensão para isso. Tinha aquele, agora não tem mais, né? Pelo menos só está usufruindo quem tinha direito. A história da pensão para filhas e viúvas de militares. É absurdo. Pô, é um brasileiro de outro nível. Que negócio é esse? Não tem essa história de pensão para filha solteira de advogado, pensão para filha solteira de médico, pensão para filha solteira de gari da rua. Não tem essa história. A filha solteira vai trabalhar, porra. Que negócio é esse? Não é? A Constituição não diz que homem e mulher são iguais perante a lei? Correto. Que negócio é? Aí um monte de filha. Eu sei porque eu conheço. Tenho exemplos da minha família, inclusive. Filhas de militares, filha de general e tal, que não casa no papel. Quer dizer, tem marido, tem filho, tem tudo. Caraca. Mas fica solteira no papel para receber pensão do pai com 50 anos de idade. Puta que eu pariu. Quer dizer, é um absurdo isso daí. E essas pensões variam de quanto hoje? Deve ser lá. Eu não sei quanto é uma pensão de esposa de general, mas deve ser no mínimo uns 20 mil. Porque se um general ganha 30... Nem eu casava, mano. É isso. Caraca, mas isso é uma imoralidade. E outra... Mas isso não acontece só com a ala de cima? Não. Porque é os caras que mandam a ordem, a hierarquia. Na verdade, esse negócio, essa regra mudou. Eu não sei o ano exato, acho que 2000. Mas deste ano em diante... Quem se aposentou, quem entrou nas Forças Armadas não tinha mais
esse direito de deixar a pensão vitalícia para a filha solteira. Mas até então era a regra. E sendo a regra, evidentemente que você tem a história do direito adquirido, né, e tal. É uma regra ruim, mas você tem que respeitar a segurança jurídica, até porque a gente critica tanta coisa que está sendo desrespeitada no Brasil de hoje, relativamente à segurança jurídica, terras indígenas, MST, negócio de arma, de droga, disso e daquilo. Você não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Então, se você está respeitando a segurança jurídica, você tem que respeitar em todos os casos. Correto. Entretanto, você não é porque tem segurança jurídica que vai dizer, isso está certo. Não, você pode dizer, é legal, tem que cumprir, mas é imoral. É imoral num país como o nosso você ter filha solteira de militar, muitas delas com marido de fato, com filho, com neto, ganhando pensão de militar. É o fim da picada, desculpa. Agora, não é esse o maior problema. Este é um problema. Não é o maior problema. O maior problema é que nós temos um baita de um sistema caro para chuchu de Forças Armadas que não atua. Você vê a fronteira brasileira com os países onde tem a maior intensidade de tráfico de drogas. Colômbia, Peru, Bolívia, não sei mais, tudo. Paraguai, o caceta. Tá tudo ali do lado. Por que as Forças Armadas não atuam na fronteira para segurar isso daí? Aí eles falam assim, não, a gente atua. Atua porra nenhuma. Se você olhar a quantidade de problema, a quantidade de tráfico de drogas, de armas, de coisa ilegal que entra no Brasil pela fronteira e comparar com as ações, você vê que a atuação é micro. Só que você tem uma atuação micro por um preço altíssimo. Outro dia eu brinquei, falei, pô, mas o que é esse monte de cara de carro camuflado, caminhão, jipe andando aqui? Eu moro perto do quartel do Ibirapuera. Todo dia eu passo lá, às vezes eu vou no parque caminhar com o cachorro, às vezes estou caminhando ali na frente da minha casa. E aqueles jipes, todo mundo fardado, camuflado, e jipe, uns puta jipe, uns caminhão, não sei o quê. Mas para quê? Essa turma tem que estar lá na fronteira da Amazônia, tem que ir lá na fronteira da Bolívia, entendeu? Pegando traficante de arma e de droga, o cara no meio do mato, entendeu? Agora, não bastasse não estar lá, quando está, que tem pelotão em fronteira e tudo mais, não atua. Você pergunta quantos aviões a Força Aérea Brasileira abateu, avião de traficante, quantos aviões a Força Aérea Brasileira abateu no ano de 2022? Eu te garanto que não chega a 10. Pô, como não pode? Tinha que ser 10 por dia. Caraca. Com a quantidade de tráfico de droga e de arma, de coisa que tem na fronteira brasileira, com avião, de garimpo, lá em cima na Venezuela, ali perto da Terra Yanomami e tal. Pô, a fronteira brasileira tinha que ser igual a de Israel. Você já viu Israel com aqueles mísseis? Passou a bala. Passou, parece festa junina. Tinha que ser aqui assim também. Mas por que você acha que os militares aqui são tão assim passivos? Cara, olha... Eles não querem treta, só a farda? Eu tinha um amigo... Não é isso. Tem muita gente boa, né? Tem muita gente boa. Eu mesmo trabalho com vários militares, trabalhei no Ministério. Tem muita gente boa. O problema que eu acho é que conforme a hierarquia vai subindo, principalmente nos níveis de general, até coronel, a promoção é por tempo de serviço, né? E tempo de serviço e mérito. Então, o cara... Bem ou mal, se ele não fizer merda, ele chega a coronel. Legal. Faz os cursos lá, negócio de Escola Superior do Exército, aquelas coisas, SPSEC, sei lá. E vai chegar a coronel. Os cargos de general em diante, general 2 estrelas, que é o brigada, 3 estrelas divisão, 4 estrelas general de exército, a mesma coisa na Marinha Aeronáutica, são cargos de escolha, são cargos de promoção política. Não no sentido eleitoral, evidentemente, mas política. Os generais do alto comando se reúnem e dizem, esse vai a general, esse não vai. Esse vai de general de brigada para divisão, de 2 para 3 estrelas. Esse aqui não vai. Esse aqui vai virar general de exército, 4 estrelas. Esse aqui não vai. Então é política no sentido de politicagem. E aí, o que a gente percebe? Que acabam subindo só os mais bunda moles. Vixe. Só os caras... Claro, tem gente boa. Por exemplo, trabalhei com o general Heleno. É ótimo. Não, Heleno é mito. 10. Mas eu acho que o Heleno é uma exceção. Tem poucos generais. Nossa, tem almirantes, o Garnier é um ótimo cara, brigadeiros também, mas a maioria, a impressão que dá é que o cara faz meio que uma castração química para ir subindo de 2 estrelas para 3 estrelas para 4 estrelas. O cara vai ficando bunda mole.
Até chega lá em cima, os caras não querem nada. Nada. Eu participei do Conselho da Amazônia. Era impressionante a falta de vontade para a ação efetiva. Tinha muita vontade. Não, vamos fazer, porque aí o orçamento... A turma, eu brinco que as Forças Armadas viraram papo orçamento. Os caras gostam de ficar papando orçamento. Sabe aquele desenho do Pac-Man? Fica papando orçamento. O orçamento tá aqui... É o PEC orçamento. Aí você fala assim, ó, vai pro pau lá. Fecha o tempo lá em Lábrea, na Boca do Acre. Mas fecha o tempo mesmo. Para que vocês têm esse monte de helicóptero? Black Hawk, não sei das quantas. Nem usa. Quantos tiros de metralhadora dessa porra, desse Black Hawk aí vocês usaram? Só ensaio. Mas só... Eu brinco que o principal momento de emprego da Força hoje em dia é o desfile 7 de setembro. Porque o resto... Agora, você pegou um ponto interessante, que a gente tem uma fronteira grande. Seca, molhada, mata atlântica. E tem um tráfico de droga que é feito bem ali do lado. Se o exército fosse faca na caveira e passasse o cerol, avião passou, ó, irmão, desce, não desceu, abateu. Acabou o assunto. Derruba. Ah, caiu, morreu em terra. Não, você não sabe, tem procedimento para bater avião, tem uma regra. Ah, tá de sacanagem. Teve um coronel aviador lá que me contou, disse que o avião, o piloto aqueles Super Tucanos, que o Super Tucano faz um bom trabalho, um avião bom, é rápido, tem mobilidade, boa capacidade de manobra e tal. O avião nosso, Força Aérea, tem que atirar no leme, na ponta do leme. Se você atirar no charuto do avião onde estão as pessoas, o militar é responsabilizado. Pô, que negócio é esse? Tem que atirar no leme? E pra mirar o leme? Foda-se o leme, derruba o avião e acabou. Nossa. O cara entrando com arma, droga, você deu o rádio. Pousa imediatamente. Não pousou? Chumbo. É por isso que os caras insistem. Dá rajada. O cara não... Pum. Agora, tem que atirar no leme, não sei o que mais. A mesma coisa, pega aqui no Paraguai, esses caras ficam atravessando de bote. Isso. No meio da noite, tudo. Correto. Põe do nosso lado aqui umas metralhadoras .50 com bala traçante. Pegou no infravermelho, o cara atravessando a coisa. Acabou. Acabou. Você vai ver como acaba o tráfico de drogas na fronteira. Então, você falando desse jeito, o exército acaba sendo passivo com a quantidade de droga que entra no país sem uma ação efetiva. Isso é uma conjuntura de fatores que levaram as Forças Armadas a viver esse dilema. Você tem uma legislação que asfixia os caras. Que enforca eles. Uma mentalidade bunda mole, pacifista, idiota na sociedade que diz, não, mas vai atirar no traficante. Lógico, vai, é evidente. E atirar para matar. Entendeu? Então, não pode. Então, a mentalidade de João Amoedo, né? Foi permeando a sociedade brasileira. E hoje nós temos uma nação que parte dela é uma sociedade fraca, não tem fibra, né? Não tem sangue nas veias. Correto. Então, onde é que já se viu um negócio desse? O cara invadiu o seu país com tráfico de droga e arma, vai atravessar a fronteira americana para você ver. Então, o avião americano falou, pousa, você não pousou, o cara abate na hora. Não acontece nada com o piloto. Aqui o piloto vai responder. Dá para entender também o cagaço do cara e não fazer nada. Eu não vou nem atrás do avião, caraca. O avião tá para cá, eu vou para lá, não vi. Mas é o que aconteceu. Essas operações de garantia da lei e da ordem que nós vivenciamos nos últimos anos, o que acontecia? Você pega um garimpo ilegal numa determinada região. Em vez do cara fazer uma operação surpresa para pegar os caras com a boca na botija, usando a máquina e fazendo as cagadas que faziam, eles fazem o contrário. Ali tem garimpo? Tem. Nós vamos ter que ir naquele garimpo? Vamos. Então faz o seguinte, pega o Black Hawk e fica passando em cima do garimpo uma semana antes, meio que dando um recado, vaza que nós estamos indo aí. Então, óbvio, você chega lá com a operação, não tem ninguém. Você fica uma semana antes com um puta helicóptero, uma região que não passa um helicóptero, daí fica lá uma semana. Só para dispersar. Aí quando chega na operação, não tem mais nada. Aí desce, é tudo teatro, desce aquele monte de cara dos caminhões, com aquelas samambaia na cabeça, rosto pintado, fuzil, coloca cavalete e tal. Aí você fala, mas e aí? Nunca que rolou? Ninguém. Não, eu me lembro, olha, no início da primeira GLO, nós fomos lá, tem o Comando Militar do Norte, que é em Belém do Pará, e tem o Comando Militar da Amazônia, que é em Manaus. No Comando Militar do Norte, teve uma apresentação em vídeo. Estava o General Fernando, que na época era ministro da Defesa, eu acho que era a Tereza Cristina, eu, Wagner Rosário, o ministro Jorge Oliveira e o Onix. O Onix que organizou essa viagem.
E a gente foi ver as operações de garantia da lei e da ordem que tinham começado. Isso no virada do primeiro para o segundo semestre de 2019. Desculpa, patético. Você assiste o vídeo da GLO, militar cuidando de cara e de criança, não sei o que, o outro ensinando criança a plantar árvore na praça, o outro com computador dizendo comunicação social do Exército respondeu 7.245 mensagens. Se foda, não é para isso que você está lá. Você está com fuzil e munição, é para trocar tiro com um garimpeiro bandido e tocar os caras para fora. Eu me lembro que eu perguntei na época para o general que estava fazendo a apresentação, eu falei, tá bom, general, eu já entendi quantos e-mails o senhor mandou, quantos atendimentos foi feito, quantas aulas de preservação ambiental vocês já fizeram. Agora eu quero uma outra pergunta. Quais são as estatísticas de cartuchos deflagrados, pessoas presas e pessoas mortas durante o conflito? Ele ficou olhando assim para mim com uma cara de espanto, como se eu fosse um ET. Olhou assim e falou, como assim, ministro? Não estou entendendo. Eu falei, olha, claro, isso é uma operação de garantia da lei e da ordem das Forças Armadas. Se você não está indo para o confronto, não deu um tiro, não prendeu ninguém, não matou ninguém, é porque você não está fazendo porra nenhuma. Para fazer isso que vocês estão fazendo, é melhor mandar a Legião da Boa Vontade, que custa 10 vezes menos e vai dar aula de plantio, vai cuidar da cara e da criança do mesmo jeito. Se é para isso que você tem Forças Armadas, pode cortar essa porra. É muito dinheiro, é muita coisa para pouco resultado. Eu tinha um tio que já morreu e falava assim, juiz que não julga, padre que não reza a missa e militar que não vai para a guerra, vira isso aí, fica uma coisa teórica. Não, vamos construir aqui um olhar sobre... Não precisa construir olhar nenhum. A turma está lá para ir para o pau. Se você não quer ir para o pau, não tem problema, mas baixa o orçamento. Você não precisa ter um orçamento de 190 bilhões de reais no Ministério da Defesa, o cara ficar desfilando de jipe no meio da Vieira Solto na frente pro mar, andando de jipe aqui no quartel do Ibirapuera. Desculpa, não serve para nada isso aí. É 190 bi, é B de bola. B de bola. É por ano? B de bola, por ano. Né? Não dá não, Salles, tá louco? 190 bi. 190. Não, mas observa, se você pegar 4 anos, é quase um tri, mano. 5 anos dá um tri. É muito dinheiro para nada. Não, aí você fala, mas e aí? Né? Cadê a confusão? Não era para ninguém nem passar na fronteira para cá. Tá cheio, tem um negócio chamado Amazônia Azul, né? O programa de proteção da Amazônia Azul, da Marinha. É um programa bacana, porque a Marinha brasileira, coitada, tá muito defasada em termos de equipamento. E esse dinheiro não vai para eles? Consome muito em salário. Consome muito em aposentadoria, em gratificação. Mano. O custo... Não é nem operacional, é financeiro. De RH, vamos chamar assim, Uhum. É altíssimo. Aí você vai ver para a operação propriamente dito, é um trocinho desse tamanho. Vixe. E mesmo essas operações, o grau de efetividade é muito baixo. Se você perguntar para a Marinha Brasileira, que o sul do Brasil principalmente, está sofrendo muito com pirataria de navio de pesca chinês, sobretudo, que entra no território brasileiro, pesca aqui dentro, ou seja, leva os nossos peixes embora e se manda. Quando o Brasil chega... Quando o navio brasileiro chega, os caras saem das áreas brasileiras e vão para áreas internacionais. Caralho. Aí o navio se afasta... Eles voltam. Beleza. Pergunta. Quantos flagrantes desse tipo a Marinha deu e afundou o navio? Afunda o navio, pô. O navio tá dentro lá, pum, afunda o navio. Acabou. Afunda. O terceiro que se afundar, para essa porra. Para. Entendeu? E ainda invasão de terras? É a mesma coisa. De água. Só agora não tem como mudar essa lei para deixar um exército mais assim, faca na caveira? Eu acho que a gente tinha que ter uma tropa menor. Eu não sou especialista nisso, vou dar uma opinião. Mas efetiva, vai lá e finaliza. Uma tropa menor, portanto, menos custosa do ponto de vista de salário, dessa coisa toda, com menos regalia para oficial general, que é muito... Eu me lembro lá, cada general, o cara tinha um estafeta, um motorista, um ajudante de ordens, não sei o que. O cara desse nunca vai dar um tiro. Já deve ter, claro que general já não mais, né? O cara tá num nível já. Mas você imagina. Não precisa dessa mordomia toda. É um presidente. Você faz uma tropa menor, porém mais efetiva, mais especializada, mais treinada, com equipamentos melhores e põe para usar. Tem que mudar a lei, provavelmente? Acho que sim. Tem que ser justo com eles em relação a isso. Correto. Tem que mudar a lei para ele ter menos responsabilidade quando empregar o uso da força? Sim, porque hoje o cara se caga de medo. O cara dá 2 tiros na fronteira lá, mata um índio paraguaio lá. Pelo amor de Deus. Vai responder 20 anos na justiça. Então, você tem que ter um respaldo. Que é o que o presidente Bolsonaro dizia, que é a história do excludente de ilicitude para quem está no desempenho da função.
Então, se você não tiver o excludente de ilicitude, o cara não vai para o pau. Agora, neste modelo atual que a gente tem, é o pior dos mundos, porque você tem, graças à ausência dos excludentes de ilicitude e outros regramentos necessários, a turma não age. Mas, embora ela não haja, ela cobra um preço do orçamento da sociedade como se ela estivesse agindo. Quer dizer, é o pior dos mundos. Você paga para agir, mas ela não age. Então, nós temos que escolher. Das duas, uma. Ou a gente gasta para agir e age, aí beleza, tá bem gasto o dinheiro. Ou o contrário. Não vai agir? Não, então reduz o orçamento, pô. Agora, gastar 190 bilhões para os caras desfilar no 7 de setembro, não dá, né? Eu estava dando uma olhada, porque assim, a gente tem um outro lado que nunca gostou de militares. E declarado, eles não gostam, eles toleram. E por tolerar, eles dão conforto. É tipo assim, ó, fica aqui, relaxa, curte a vida. Para que você vai dar tiro? Então, toma. E do outro lado, nós temos a direita. Então, assim, olha o cenário perfeito para a esquerda. O exército acaba entrando no balaio de gato. Porque você tem quem não gosta de você, mas te tolera. E quem te dava o apoio agora tá te dando porrada. Então, você entrou no patamar perfeito. Você vai apanhar agora dos dois. Eles estão vivendo esse problema, parte por culpa deles mesmos e parte por culpa das circunstâncias. Eu acho que, de fato, o que aconteceu é que a direita, toda ela, os conservadores, liberais, a turma que elegeu o Bolsonaro, né? Vamos colocar dessa forma para simplificar. Todo mundo que, desde o impeachment da Dilma até a eleição do Bolsonaro, ou seja, em 2013, digamos assim, quando começaram os black blocs, passou pela Lava Jato, impeachment da Dilma, eleição do Bolsonaro, criou um mito, tanto que tinha aquele monte de gente na Paulista com aquela frase, aquela faixa que eu sempre achei meio ridícula, mas enfim, SOS, Forças Armadas, salvem o Brasil e tal, e aí aquela história dos caras acampar na porta dos quartéis. O último lugar do mundo que ia ter algum resultado era acampar na porta dos quartéis. Aquilo estava óbvio que não ia acontecer porra nenhuma e dava margem a uma série de interpretações de golpe e tudo mais, de instabilidade, que culminaram com aquele 8 de janeiro, que aquilo foi uma palhaçada. Primeiro que não é golpe, porque ninguém vai dar golpe no domingo com os pregos fechados e nenhuma autoridade lá dentro. Sem arma não tem golpe. Não tinha arma, não foi apreendida uma arma. Não tem líder. Você invadiu os prédios, não tinha uma... é um prédio, não é? Né? Então, assim, crime, sim. Depredação de patrimônio, sim. Mas golpe, no sentido de derrubar a democracia, não dá. Tá mais para vandalismo do que para golpe. Mas, sem entrar nesse mérito, o fato é que aquela expectativa que a sociedade brasileira nutriu pela bravura dos militares, pela retidão, pelo amor à pátria, tudo que culminou, digamos assim, com a eleição do Bolsonaro. Cada vez que o Bolsonaro, recém-eleito presidente, ou eleito, mas ainda não empossado, né, no período de transição, cada vez que anunciava no jornal, a Itaipu vai ser comandada por um general, aí a sociedade, agora sim, tá. Agora não sei quem, o subchefe que não sei o que vai ser um coronel. Isso. Acabou isso. Acabou. Porque esta turma entrou no poder junto com o Bolsonaro. E essa turma no poder se comportou completamente diferente do que aquilo que se esperava. O grau, primeiro que um grau de inocência e despreparo para lidar com a coisa pública total. Né? Havia ali uma expectativa de que os militares fossem colocar ordem no troço. Disciplina, rigor, punir todas as roubalheiras, punir quem estava indisciplinado. Exato. Esses caras não queriam punir ninguém. Não punir ninguém. Não estou falando para perseguir. Perseguir é outra coisa. Estou dizendo punir coisas erradas. Punir. Não puniram nada. Não colocaram essa rigidez que se esperava deles. Não defenderam as coisas da forma que precisava defender. Então, o que aconteceu? Eles foram se desgastando, as pessoas foram se decepcionando com os militares. Eu não estou falando aqui só da história, tem um pouco da... o governo brasileiro perdeu a eleição e muita gente queria que os militares dessem golpe. Eu sempre achei que não ia acontecer nada. Tanto que no dia 1º de janeiro, dia seguinte da eleição do Bolsonaro, sei lá, 1º de novembro, acho que foi 30 de outubro. 30 de outubro, 1º de novembro. 1º de novembro, eu me lembro que e apanhei muito por isso. Eu me manifestei dizendo, mas só, acabou, Lula ganhou, vai assumir, ponto final, tchau. Não vamos nos desgastar
faz parte, ele ganhou. Mas foi roubado, não sei o que. Não conseguiu provar que foi roubado. Então a presunção é de que não foi roubado, ponto final. Exato. Bola para frente. Fudeu, vai ficar 4 anos com a esquerda no poder, que sabe até mais do que 4. Mas é a regra do jogo. Ninguém mandou ir mal na campanha, fazer isso, fazer aquilo. Agora, as pessoas que nutriam uma visão, eu nunca nutri essa visão, de que essa turma, eles vão salvar o Brasil. Não vão salvar merda nenhuma, vão salvar a aposentadoria deles e olhe lá. Então, e nem é, do ponto de vista lógico, apropriado você falar, não, vai lá e agora... Não, ninguém mandou você perder a eleição, meu. Perdeu, agora bola para frente, vamos reestruturar a direita, mostrar quais são os caminhos, discutir quais são os parâmetros, onde que errou, né? Claro, o Bolsonaro fez muita coisa positiva, mas teve coisas no governo que poderiam ter sido feitas diferente. Até no meu ministério, eu não me digo, eu sou dono da verdade, no meu ministério foi tudo certo. Eu nunca disse isso. Estou dizendo que, assim como no meu ministério, no governo, várias coisas podiam ser diferentes. Muita gente nunca tinha sido do governo, nunca tinha participado de governo nenhum. O próprio Bolsonaro. Ele foi 28 anos deputado federal. Ele nunca tinha sido do executivo. Correto. A maioria dos ministros dele nunca tinha pisado num governo, no executivo antes. Então, assim, eu tinha sido secretário mais de uma vez, então eu tinha uma certa experiência. Mas tinha gente lá que não tinha a menor experiência. A menor malícia de como lidar com situações desafiadoras na vida pública. Na vida pública você tem que saber. Quando o cara vem com uma conversa estranha com você, você tem que sacar que o cara está vindo com uma conversa estranha e já cortar na raiz, entendeu? Corta na raiz. Então, essas coisas todas cobraram preço. Agora, perdeu a eleição, bola para frente. Vamos reajustar a direita. Não adianta ficar com esse... E como que você... Hoje eu vejo algumas pessoas, porque assim, querendo ou não, depois do impeachment da Dilma, manifestações, essa decepção que as pessoas tiveram com os militares nas portas dos quartos, decepcionou que o 7 de setembro de 2023 foi depois um que fracasso. esse General Dutra é um filho da puta, né? Não tem outra palavra para definir esse cara. Esse cara confessou que ele enganou as pessoas. Pois no busão entregou. Fez as pessoas acreditarem que estava tirando as pessoas de lá, ou mandando as pessoas para casa, e no fundo ele estava mandando as pessoas para cadeia. Nossa. Esse cara é um filho da puta. Esse cara é um militar de merda. Esse cara devia ter vergonha, a família dele, vergonha dele, os colegas dele, vergonha desse cara. Aliás, se tivesse vergonha na cara, aplicavam nesse cara o tal do crime de perfídia, que é enganar as pessoas e tirar vantagem de uma situação para prejudicá-las. Foi isso que ele fez. Mas é que estava errado o acampamento. Bom, então tinha que ter tirado o acampamento desde o começo. Correto. Desde o começo, quando acabou a eleição, os caras começaram a acampar na porta do quartel. Moçada, o exército não vai fazer nada, o caminho não é esse. Se vocês quiserem, acampem na porta do Congresso Nacional, acampem na porta do Supremo, que são os órgãos onde você pode discutir, dentro das regras democráticas, qual que é a medida que tem que ser tomada. Agora, ficar na porta de quartel... Você sabe que essa história... Outro dia saiu ali no jornal que tinha um cara lá roubando todo mundo, pegando Pix para desviar dinheiro. Quer dizer, você dá margem a esse tipo de vagabundo, malandro, que vai lá se aproveitar das pessoas. Um monte de senhoras, senhores, jovens, pessoas de bem, que não foram lá para cometer, não estavam com a bandeira do Brasil. Então, isso não foi um erro, então, das Forças Armadas, liberar frentes de quartéis, espaços? Vender um sonho? Esse dilema, assim, olha, nós não podemos fazer nada, mas ao mesmo tempo também não podemos dizer não. É típica atitude do cagão. É o cara que fala assim, eles falam, não tinha ninguém. Não vou me posicionar. Então tá bom. Então, avisa a turma aqui na porta não. E acabou. Se ele tivesse falado isso antes, não tinha aquilo. É óbvio, não tinha acontecido nada disso. 18 dias de pessoal lá na porta, SOS. Aí a resposta vem no 7 de setembro. Ninguém foi. O cara tinha que ter chegado lá. Entendeu? Quando acabou a eleição e começou aquele zum. Exato. Nem um dia ou dois, os caras na porta, canto o hino para extravasar a tristeza. Mas... Beleza. Mas logo em seguida, o cara tinha que chegar lá, um coronel, um cara assim, chegar e falar assim, moçada, não vai acontecer nada. Vaza daqui, que inclusive é área de segurança, não vai ficar ninguém aqui. E por que não apareceu um no Brasil inteiro para fazer isso? É aquela história, é isso que eu te digo, tá faltando pulso. Saco roxo. Tá faltando fibra, saco roxo. Nossa, cara. E porque se você for olhar as ações... Tá errado, entendeu? Você vai vendo que uma vai puxando a outra, até cair. Vai dando aso esse tipo de coisa. Correto. Vai dando aso esse tipo de coisa. No dia seguinte da eleição, me lembro quando eu fiz um tweet dizendo, pessoal, acabou, já era, fudeu.
Lula ganhou, bola para frente, se organiza para a próxima eleição, não tem o que discutir. Caraca, mano. Aí, pô, os caras baterem em mim, dizem, você é um entreguista, você... Mas tá aí, ó. Tá aí, ó. O que eu falei que ia acontecer. Você acha que a direita hoje, ela não tá... Hoje já apanhou pra caramba, é diferente. Mas ela não estava preparada para ouvir o contraditório? Gente, ó... Havia uma imaturidade. Até pelo fato de ser recente, né? Exato. É 4 aninhos de fraude. Então, assim, começou agora. É isso. Não, e um movimento político, uma linha de atuação, ela demora a ser construída. Demora. Ter coerência, a ter coesão. Você vê, o PT, né, longe de mim defender o PT, mas o PT está na lida política, trabalhando em câmaras de vereadores, em Assembleia Legislativa, em sindicato, em escolas, desde a época do regime militar. Então, os caras têm 40 anos de canja. Uhum. Aqui não, aqui o que aconteceu? Eu era secretário do Alckmin em 2013, quando teve os Black Blocs. Então, eu acompanhei bem aquele fenômeno das pessoas indo para a rua e as autoridades governamentais, em geral, sem saber como reagir, porque a sociedade foi para a rua. Exato. E não era pelo 3,20. Se você olhar, todo mundo foi para a rua por causa de a diferença de R$3 para R$3,20. Não é verdade. Isso foi só o pretexto utilizado, né? O pretexto utilizado para que as pessoas fossem às ruas. Era uma panela de pressão de insatisfação da classe média em geral, e dos mais jovens que tomaram a frente daquela história dos Black Blocs. Claro, puta de um absurdo, quebraram tudo e tal, mas aquilo era muito menos um 3,20 e muito mais uma manifestação de insatisfação da sociedade. A partir daquele momento, de 2013 em diante, houve um crescente de manifestações de rua, todos esses movimentos, né, que o Endireita Brasil, que eu faço parte, o Acorda Brasil, o Vem Pra Rua, o MBL, o Raik Esparta, isso tudo esse pessoal de rua nasceu deste sentimento. O nosso já tinha mais idade, né? 2006, como eu te contei, mas os outros que entraram nessa onda, Vem Pra Rua e tudo mais, entraram neste momento que a sociedade estava de saco cheio do que estava acontecendo no Brasil. Saco cheio da corrupção, e saco cheio dessas malandragens na política, desses acordos do Centrão, essas coisas todas. Então, a sociedade foi para a rua pedindo isso. E ali teve Lava Jato, o impeachment da Dilma, que culmina com a eleição do Bolsonaro. Então, quando o Bolsonaro chega ao poder, em 1º de janeiro de 2019, foi toda essa história de 2013 a 2018 que chegou ao poder junto com ele. Claro, ele era o grande símbolo, a pessoa que teve a capacidade de dizer a coisa certa da maneira certa, capturou essa oportunidade de maneira muito habilidosa, e ele sendo verdadeiro, não estou dizendo que ele manipulou, né, para isso, ao contrário, ele foi sempre muito verdadeiro. E foi a pessoa certa na hora certa. Só que quando chega no governo, não tinha um grupo político com experiência, com preparo, com a visão adequada de como as coisas aconteciam para colocar em prática tudo aquilo. Primeiro, enche de milico no governo. Correto. E todo mundo, que maravilha. Os caras não têm experiência. O militar viveu 40 anos, até depois do regime em 85, quando acabou o regime militar. Essa turma se fechou nos quartéis. Então, eles não tinham a menor noção do mundo real fora do quartel. O mundo do quartel é um mundo fora da realidade. O cara passa o dia inteiro, corta a grama, canta o hino, hasteia a bandeira, marcha todo mundo. Aí, todo mundo, aquele negócio de honra, pátria, não pode mentir, não pode... Aí, de repente, você tira esse cara desse casulo que eles próprios se fecharam, até porque apanharam muito depois do fim do regime militar e tal, aquela imagem dos militares, torturadores, ditadura, o caralho. Esses caras se fecharam dentro dos quartéis e, de repente, do dia para a noite, saíram dos quartéis direto para o governo. Eles chegaram lá, era a mesma coisa você botar uma criancinha de 10 anos para administrar, sabe? Perdidos. Os políticos do grupo mais próximo ao presidente Bolsonaro eram políticos com muito pouca experiência, gente muito boa e tal, mas pouca experiência. E muita gente que veio para o governo, principalmente você pega ministérios do Paulo Guedes, muita gente super boa que veio para lá, mas sem jogo de cintura, sem malícia, sem vivência do jogo político. Você pega lá pessoas maravilhosas, por exemplo, Salim Matar, Paulo Ebel, enfim, Diogo Macorde, pessoas excepcionais.
vários outros, Troirro e tal. Pessoas excepcionais. Mas era aquele filme, Um Tira no Jardim de Infância. Não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Os caras estavam passando a mão na bunda deles e não estavam nem percebendo. Isso se repetiu em vários ministérios. Caramba. Em vários órgãos, entendeu? E a petistada, incrustada na máquina pública. Concursada, já não sai? É concursada ou em cargo em comissão, aí você cria uma regra para trocar cargo em comissão antes de substituir a pessoa, aí acontece, você não consegue tirar o petista porque a regra é inexequível. Exato. Enfim, uma série de coisas que demonstram que a falta de uma experiência prévia, de uma construção orgânica de um grupo. Quando você tem um grupo, esse grupo, pegando o exemplo da esquerda do PT, PSDB e tudo, não estou elogiando, estou só relatando o fato. Grupo. Eles foram, né? Ocupa o sindicato, aí anos depois elege uns vereadores, aí um tempo depois pega uma prefeitura, aí dá uma sorte, consegue pegar um governo do estado, aí o cara que foi secretário no município passa para o estado, aí quando consegue um outro governo, os caras vêm para cá. Então, você vai criando uma organicidade, você vai criando um grupo de pessoas que se conhecem, estão acostumadas a trabalhar juntas, ganham experiência de vida pública, né? Então, em tese, este grupo mais formado organicamente, ele chega mais pronto para governar. Claro que quando a pauta de ideias, né, com a pauta de valores, de princípios é errada, como é a do PT e da esquerda, mesmo com toda a experiência, o cara usa essa experiência para fazer merda. Correto. O nosso lado não, você tinha gente correta, super preparada, gente do bem, mas sem experiência. Então, até para fazer o bem, você fica mais limitado. Caraca, isso é muito louco. E como que você vê hoje o PL em si? Você acha que ele tem a capacidade de montar esse grupo? Do jeito que está indo é difícil, porque o que aconteceu? O PL cresceu muito, o PL era um partido de 30 e poucos deputados federais, com uma história de fisiologismo, né, de qualquer governo, eles estavam juntos, participando. Correto. Como a maioria dos partidos do Centrão. Vem o Bolsonaro e os bolsonaristas para dentro do partido. O partido explode, cresce enormemente. Bolsonaro faz uma bancada de 99 deputados federais. Uau! São Paulo, por exemplo, 17 federais por São Paulo, 19 estaduais aqui na Leste. Então nós somos a maior bancada na Câmara, nós somos a maior bancada na Assembleia Legislativa e fizemos muitos senadores naquele 1/3 que foi renovado. Então, uma máquina. Uma máquina que cresceu, saiu do tamanho que tinha e passou a ter o tamanho atual graças à turma da direita, graças aos conservadores, graças ao Bolsonaro. E o partido, embora diga hoje que não, agora o partido da direita, o partido... Você vê vários exemplos de se aliando com gente que é de esquerda, com governos que são de esquerda. Mesmo, essa semana mesmo eu vi lá um discurso que não sei quem lá no Rio Grande do Norte, na Paraíba, perdão, com o candidato que é ligado ao PT. Então você tem uma série de ranços. A própria situação aqui em São Paulo, onde já se viu o PL, que é o maior partido do Brasil hoje, Correto. A maior bancada federal com 99. A bancada federal de São Paulo tem 17 federais. A bancada estadual de São Paulo tem 19 deputados estaduais. Uau. Na Lesp, a maior bancada. O presidente da Lesp, inclusive, é do PL. Como é que pode este partido, com o tamanho que tem, o maior tempo de televisão, o maior fundo partidário, se comportar como uma legenda de aluguel para o Ricardo Nunes, que é um prefeito que só virou prefeito que o Bruno Covas morreu. Não foi eleito prefeito. Aliás, ele foi colocado lá para ser um tapa-buraco, para ser o cara que era da turmite lá da Câmara dos Vereadores. Ó, o Bruno, coitado, até foi secretário junto comigo, eu conhecia bem o Bruno. Boa pessoa. O Bruno estava muito doente, fez campanha no hospital. Eu lembro. E o Ricardo Nunes não apanhou publicamente na época por causa dessas fragilidades dele, de máfia das creches e outras cositas mais, porque ninguém queria bater no Bruno, que ele estava doente. Então, o Ricardo meio que passou desapercebido. Ninguém nem viu. Ficou nas sombras. Agora que ele é candidato, apanhar loucamente. Então, é uma prefeitura de merda, administração péssima. 35 bilhões em caixa, não dá nem para dizer, olha, eu não estou fazendo porque eu não tenho dinheiro. Não. E justiça seja feita, a prefeitura vem arrumando o seu caixa desde o Haddad. O Haddad prefeito, depois João Dória prefeito, depois Bruno Covas prefeito, quer dizer, caiu no colo do Ricardo Nunes uma prefeitura redondinha do ponto de vista de caixa. Caramba. Então ele não está fazendo uma boa administração por incompetência mesmo.
E aí você tem um problema histórico na Prefeitura de São Paulo, que é a captura da máquina municipal pelas máfias que operam na cidade de São Paulo há muito tempo. Isso não é culpa do Ricardo, mas ele também não bloqueou isso. Que é o cara que comanda a máfia do transporte coletivo, a máfia do asfalto, a máfia das creches, a máfia da merenda, a máfia das caçambas. Deixou rolar. Entendeu? A máfia do lixo, a máfia da caçamba, a máfia dos ônibus, os caras dominam. Aí ele fez uma outra coisa que eu reputo gravíssimo, que é pegar todas as subprefeituras da capital e lotear para os vereadores. Cada vereador recebeu uma subprefeitura. Porra, é o fim da picada. Isso. Por isso que está tendo tanto escândalo de corrupção. Prenderam lá a subprefeita da Lapa, pegaram agora o subprefeito da Moca recebendo propina por Pix. Porra, o que é isso? Você entrega uma subprefeitura para um cara e diz assim, ó, faz o que você quiser, ela é tua. Ixi. O cara vai lá ganhar dinheiro. Claro. O cara vai lá fazer o caixa para a próxima campanha dele, vai lá ganhar dinheiro na física, todo mundo embaixo, o mau exemplo vem de cima. Correto. Quando você faz essas mutretas aqui em cima de uma subprefeitura, todos os fiscais se sentem à vontade para chuchar, para tomar dinheiro do cara do açougue, do cara da padaria, do cara da banca de jornal, do cara que quer uma licença para mudar a calçada, entendeu? O mau exemplo vem de cima. Da mesma forma que o bom exemplo também vem de cima. Se você fizer uma coisa boa, austera, correta, firme, também esse bom exemplo irradia. Né? Mas o que leva o PL, tendo o maior tempo de televisão, tendo uma bancada forte, aqui em São Paulo, um estado gigantesco, riquíssimo, e uma safra de deputados estaduais e federais, tempo de televisão e recurso, o que leva o PL a baixar as calças? Ele não entendeu o tamanho dele ainda? Pô, eu grande nunca abaixo a cabeça. Eu até acho que ele entendeu. A questão é a seguinte, existe meio que uma confraria dessa turminha do Centrão. Vixe. Eles não gostam de ninguém de fora, porque o cara de fora estraga a roda, né? Desmancha a roda. Acaba com todos os esquemas. Acaba com os esquemas, não deixa fazer putaria, corta as mamatas. Né? Então, o que acontece? Há uma proteção entre esse grupo, essa confraria do Centrão aí, essa turma que gosta, né, gosta dessas práticas, velhas práticas da política, lotear cargo, distribuir verba, fazer o rachuncho disso, rachuncho daquilo e tal. Essas são as velhas práticas do Centrão brasileiro. E, como eu disse, o Ricardo Nunes é fruto disso, tanto que ele virou vice do Bruno Covas por indicação. Na verdade, ali houve uma situação que era o Milton Leite endossou o nome do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, inclusive, diz para todo mundo, eu não tenho padrinho, meu padrinho não é o Lula nem o Bolsonaro. Não, o padrinho dele é o Milton Leite. Foi o Milton Leite que o colocou lá para ser vice do Bruno Covas, com a concordância, evidentemente, do próprio Bruno, do Dória e do Baleia Rossi, presidente do MDB. O Ricardo Nunes é centrão na veia. Tanto que ele tem lá nas secretarias dele Marta Suplicy, um monte de gente que é de esquerda. Então não vem querer pegar os votos da direita, do Bolsonaro. Não vem, até porque ele não apoiou o Bolsonaro em 2022. Ele apoiou o Tarcísio, mas o Bolsonaro não. Então, e ele está mostrando agora, pelas atitudes dele, aquilo que eu falei lá atrás, 4, 5 meses atrás. Quando eu disse que eu queria ser candidato, eu falei, gente, o Nunes não dá, ele não é nosso. Todo mundo, você está errado, um cara de direita como você na capital não ganha, tem que ser um cara tipo Nunes, que é de direita, não sei o quê, mas é mais light. Tá vendo? Tá atrás do Boulos. Vai mal, administração ruim, mal avaliada, cheio de mutreta, cheio de escândalo de sendo divulgado aí nos jornais, tá aí, acabou de sair agora um negócio de superfaturamento de 65 milhões, eu não sei aonde. Caramba. Né? O negócio do compadre dele, lá da empresa do filho do compadre dele, que recebeu uma não sei quanto. Tudo, a hora que começar a chacoalhar, começa a cair folha da bananeira. Né? O fato é o seguinte, eu disse lá atrás, falei, olha, o Nunes não é nosso, não vai ser nosso nunca. É uma humilhação para a direita que saiu dessas urnas de 2022 tão fortalecida, se curvar para apoiar esse cara. Não tem cabimento. E aí qual é a lógica? Primeiro, eles têm participação na prefeitura do Nunes, o Valdemar. Valdemar e o meu colega Antônio Carlos Rodrigues, foi presidente da Câmara em São Paulo, acho que 3 ou 4 vezes. Eles têm uma secretaria, que é a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, é do PL, é do turma, é desse grupo, é um vereador chamado Isaac, não sei das quantas.
o Antônio Carlos Rodrigues, que é deputado federal, e o Valdemar. Esses três juntos têm espaço dentro da prefeitura do Ricardo Nunes, através de uma secretaria, a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, e 2 subprefeituras, Campo Limpo e Butantã. Ou seja, eles têm participação lá naquele loteamento que eu comentei agora há pouco. Então, infelizmente, está sendo isso a prevalecer a decisão. E não pode. Quando você sai, é isso que eu acho que o Valdemar não entendeu, quando você sai de um partido que era um partido de negociação, de coadjuvante, vamos dizer assim, um partido coadjuvante. O PL era um partido coadjuvante. Estava sempre naqueles grupinhos que ajudam a montar coligação, ia meio que a reboque. Você deixa de ser um partido que é coadjuvante e passa a ser um partido de protagonismo, você tem que se comportar como um partido de protagonismo. Correto. Não dá você querer ser um partido protagonista se comportando como coadjuvante. É isso. Aí o pessoal acaba tirando vantagem, né? Não viu o tamanho, ele acaba não reconhecendo o próprio tamanho dele, né? Agora, depois de tudo isso que está acontecendo, eu vi que seu nome foi muito bem ventilado para disputar as eleições de São Paulo ou começou a haver um atrito. Deu para ver que o pessoal começou a se mexer. E a pesquisa estava te dando uma pontuação legal. Tá, eu estava em segundo. E como é que fica agora como é que fica essa visão agora? Eu acho que aí é o seguinte, a prevalecer esse quadro atual, a direita vai ter que ter um candidato próprio que não o Nunes. É uma humilhação para a direita se submeter a apoiar a candidatura do Ricardo Nunes. Não tem cabimento, sob nenhum aspecto. Ele é um mau gestor, fala mal, tem má postura, não é querido pela cidade, não é sequer conhecido, quem conhece não gosta, não é identificado conosco, não foi da direita, não é da direita e já deu mais do que demonstrações, já deu provas de que no dia seguinte da eleição vai dar uma banana para todos os eleitores da direita, dos conservadores, dos bolsonaristas. Então, assim, não tem sentido a gente empenhar o nosso capital político em alguém que não nos quer, tem nojinho do Bolsonaro. Não quer o voto, mas não quer aparecer do lado. Então não tem cabimento. Mas e se perder para o Bolsonaro? Bom, se perder, perdeu, foda-se. Faz parte da vida. São Paulo teve Erundina prefeita e não acabou. São Paulo teve Marta prefeita e não acabou. São Paulo teve Haddad prefeito e não acabou. Ou seja, nós não podemos vender a nossa dignidade, a nossa posição, os nossos princípios, os nossos valores, vender no sentido de entregar isso, simplesmente para ficar com essa frasezinha, mas o Boulos não pode ganhar. Tá bom, o Boulos não pode ganhar, mas isso eu não vou entregar a minha dignidade pessoal, apoiar quem não merece ser apoiado, fazer campanha por quem não merece ter campanha, dar voto de confiança em quem não merece o voto de confiança, só por causa dessa história de que Boulos não pode ganhar. Se a cidade de São Paulo, a despeito de nós eventualmente termos uma candidatura de direita boa, que defenda, que saiba se comunicar, que tenha boas propostas, se ainda assim a sociedade escolher votar no Boulos, paciência. Paciência, faz parte da regra política. Nós que trabalhemos na próxima e tenhamos mais. Eu não acho que o Boulos vai ganhar de um candidato de direita forte. Não. Não é assim, não. Acho que essa narrativa que se criou de que a direita não ganha na capital, não é verdade. O João Dória, com todos os problemas que ele possa ter, o João Dória ganhou no primeiro turno. Para prefeito. Para prefeito. Ganhou no primeiro turno. Correto. Não, Isso poderia ser uma narrativa, de repente, porque você falou que é um grupo. E poderia ser uma narrativa desse grupo para neutralizar você, de repente? Eu acho que é. Eu acho que essa turma mais ligada ao Valdemar construiu essa mentira, dizendo o Salles é extrema-direita, muito radical, e aqui na cidade não tem chance. Vamos colocar alguém mais palatável. Vamos colocar o Nunes. Afinal, ele já é prefeito. E ferrando. Não foi o Nunes que fez bancada de 99 deputados federais para o PL. Não foi o Nunes que fez bancada de 19 estaduais e 17 federais aqui em São Paulo. Aliás, o Nunes nem tem voto. Como vereador, ele fazia 30, 40, 50 mil votos. Então, assim, quem tem voto somos nós. Eu fiz 641 mil votos. Fui o terceiro deputado mais votado do partido, o quinto deputado mais votado do Brasil. Aí o cara vem falar, não, você não, nós vamos apoiar o Ricardo Nunes. Pô, agora, se a gente for olhar no cenário, a gente tem Bolsonaro, tem um governador, tem uma base na Alesp grande e tem uma base forte de deputados federais em Brasília. Esse grupo inteiro não conseguia fazer um movimento forte, porque se você for olhar os outros que foram eleitos,
eles não tinham esse coeficiente. Muitos não tinham. Nós temos condições de fazer. O negócio é que, infelizmente, esse cartel partidário está cada vez mais concentrado. Então, quem manda nos partidos? Os caciques dos partidos. No caso do PL, o Valdemar. Se o Valdemar não tiver convencido a mudar a sua atitude, nós podemos fazer a pressão que a gente quiser, ele tem a palavra final. Entendi. Então, a única pessoa que pode se sobrepor a isso é o próprio Bolsonaro, evidentemente, que é quem tem força política lá dentro do partido. Mas com esses problemas todos, essas perseguições que ele está sofrendo, ele está muito fragilizado. Então, também Um desgaste. exigir do Bolsonaro que ele seja sozinho o cara que se contrapõe a isso é até meio injusto. Claro que é. O que eu acho que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ter uma postura que preserva o presidente, não exige do presidente que ele entre nessa rota de conflito com o Valdemar, mas ele também, presidente, por sua vez, não dá apoio para esse tipo de besteira, exemplo, apoiar o Nunes. Desculpa, não tem o menor cabimento o pessoal fazer esse movimento de apoiar o Nunes. E aí tem um monte de gente aí que, por motivos diferentes, está pressionando o Bolsonaro. Ah, não, apoia o Nunes aí, vamos ficar com o Nunes é melhor. Quem que está? Os caras que têm interesse. Correto. Entendeu? Os caras que têm interesse querem que o Bolsonaro faça isso. Para o Bolsonaro, vai ser, na minha opinião, uma posição muito constrangedora. Tanto que ele já se ligou nisso e já começou a dizer, não, não vou apoiar esse Nunes, não. Tal. Por quê? Porque o Nunes tem nojinho do Bolsonaro. O Nunes quer os votos dos bolsonaristas, quer o voto da direita, quer o voto dos conservadores, mas quer distância. Trata a direita e o próprio Bolsonaro meio como leproso. Entendeu? Então, para quê? Agora como o seu nome ficou muito bem cotado na pesquisa, vamos imaginar um cenário hipotético. Você receber eu vi a pesquisa, você segundo nome. Se eu sou dono de um partido, eu ia te chamar. Não interessa. É interesse. Se surgir propostas, você sairia do PL para concorrer à disputa? Se o PL falar, não, a gente vai ficar aqui na subvigência, eu acho submisso... que o certo, claro que a política nem sempre acontecem as coisas certas. O certo era o PL me dar a legenda. Claro que se houver um nome melhor que o meu, dentro do PL, eu vou ser o primeiro a dizer, olha, eu não faço questão que seja eu, mas o que eu não quero é o Nunes, que não é nem do nosso partido, não é do nosso time político, não é do nosso DNA. Agora, se aparece um cara bom, eu não me sinto, e é isso eu digo com toda a humildade, eu não me sinto o melhor cara do mundo, eu acho só eu que posso, tenho que ser eu. Não. Se tiver um nome bom da direita dentro do PL que não seja o meu, vamos colocar. Agora, não tem um nome da direita bom, viável. Também não adianta pegar um Zé Mané qualquer aí para colocar, para dizer, colocamos. Não, vai para só para me encher o saco e me tirar. Né? Não. O Salles é muito polêmico, então vamos botar um outro Zé Mané. Um neutro vai ficar em último. Se a gente não tem um candidato próprio e o partido não quer me dar a legenda, ou seja, continua essa narrativa de apoiar o Nunes, que eu acho vergonhosa, me dá a carta para eu me desfiliar do partido e concorrer por outro partido. Essa é a atitude correta. Olha, não posso deixar, não queremos, não vou com a sua cara, você é muito extremista, você é isso, é aquilo, aquilo outro, não vai ser você, mas está aqui a carta para você concorrer em outro partido, se você quiser. Esta também é uma segunda hipótese. A terceira hipótese, que eu acho que é a mais absurda, mas eu não duvido em política, eu não te dou a legenda, eu não te dou a carta, e te prendo aqui. Eu tenho que pedir no judiciário. Caraca. Vou ter que ir no Tribunal Eleitoral, eu vou falar, olha, os caras estão me perseguindo, não me dão legenda. Eu fiz 2,3 vagas, eu acho. Porque esse é um outro fato também, né? Há deputados que se elegem sendo puxados pelos outros. Isso. No quociente eleitoral. Não é meu caso. Eu sozinho fiz mais de 2 vagas. Eu é que dei vaga para o partido, não o contrário. O partido não me ajudou em nada. Se cada vaga, acho que foi 297, 287, o quociente eleitoral, eu fiz 641 mil votos. Ou seja, eu fiz minha vaga mais uma e pouco, 1,3, 1,4. Ou seja, eu dei para o partido uma vaga e meia. Mas como é que fica agora essa questão? Bom, está acabando a CPI. Correto. A CPI acaba essa semana, nós fizemos um bom relatório, enfim, cumprimos o papel, foi importante essa questão do MST e tal, para colocar essa comunistada aí na defesa.
Mas acabando a CPI, eu tenho tempo de ir conversar com o partido, com o próprio presidente Bolsonaro, que tem acompanhado, né? Teve uns malandrinhos aí que andaram postando umas notinhas dizendo assim, Salles, se sair do partido, vai estar traindo o Bolsonaro. Eu já conversei com o Bolsonaro várias vezes sobre esse assunto. Estou traindo merda nenhuma. Eu converso com ele direto. Tudo que eu faço, das declarações que eu dou, eu falo, presidente, falei isso por causa disso, tal. Legal. Fui ministro dele, entendeu? Aí os caras, não, o Salles agora virou o Weintraub, porque ele virou inimigo do Bolsonaro. Não tem inimigo do Bolsonaro, porra nenhuma. Para de falar besteira, eu falo com o Bolsonaro direto, falei com ele anteontem. Então, agora, precisa ter uma posição. O que eu não posso é não me dar legenda, não me dar a carta, e eu simplesmente fico quieto e fico assistindo o partido, assistir o Nunes, virar o Nunes como candidato do partido, nem a pau. Pode até ser o candidato do partido, mas eu estou fora desse partido. Que é um partido que é de direita, é conservador, faz a maior bancada do Brasil, a maior bancada da Assembleia, tem o maior tempo de televisão, o maior fundo partidário, e se curva para uma candidatura de merda, Tem necessidade. eu estou fora. Eu prefiro isso para aí. E eu fiz a minha vaga. Então, a minha vaga de deputado é minha. Fui eu que fiz os meus votos. Legal. Ao contrário, eu fiz mais de uma vaga. Ao contrário daqueles que foram puxados pela legenda, fui eu que dei votos para a legenda. Cada cadeira, vamos arredondar aqui, 300 mil votos. Né? Eu fiz 640 mil votos. Ou seja, eu fiz a minha, mais uma e pouco. Eu fiz a minha, que é 300, e mais 340. Ou seja, eu fiz mais uma e pouco. Eu que dei uma cadeira e pouco para o partido. Correto. E o respectivo fundo eleitoral proporcional, tempo de televisão proporcional. O partido só ganhou com a minha candidatura. Então, eu sequer sou devedor do partido em nada, absolutamente nada. Vamos ver. O tempo vai dizer. Você já foi procurado por alguns partidos? Já fui. Então, caramba, interessante isso daí, hein? Porque é muito louco, né, Salles? Você tem um partido que é o maior do Brasil hoje, mas com o pensamento de nanico. Pensamento de legenda de aluguel. Pensamento de conchavo. Não, eu vou estar junto de um projeto, porque ali me sobram umas migalhas. Ali eu tiro uma lasquinha. Quando ele pode eu não estou na política para tirar lasquinha de nada. Entendeu? Esse comportamento de ficar tirando lasquinha, ficar pedindo migalha, de entrar em conchavo para conseguir um espacinho, a sociedade brasileira se insurgiu contra isso. Foi isso que eu estava comentando aqui agora há pouco no programa. Todos esses anos, de 2013 até 2018, com a eleição do Bolsonaro, 5 anos ininterruptos, esta sociedade que nos elegeu em 2020 e 2018 para assumir em 2019, essa sociedade exige que a gente tenha uma outra postura. Correto. Essa sociedade que deu ao PL a maior bancada federal, os 19 estaduais aqui de São Paulo, 17 federais aqui de São Paulo, deu a mim 641 mil votos, 1,5 milhão de votos lá em Minas para o Nicolas, 900 e pouco para Zambelli, 700 e tanto para o Eduardo. Esta sociedade exige que a gente tenha uma postura diferente. E não a gente não se comporte como um partideco do Centrão, legenda de aluguel que compõe, uma hora é Corinthians, outra hora é São Paulo, outra hora é Flamengo, outra hora é Palmeiras. Não, porra. Nós somos um grupo que tem uma visão, que acredita em princípios, valores. Mas o Boulos vai ganhar. Se for esse o custo, paciência. Mas você vai para a guerra. Agora, a minha dignidade não está à venda por causa do risco Boulos. Desculpa. Óbvio que eu não quero o Boulos prefeito de São Paulo. Mas mais do que não querer o Boulos prefeito de São Paulo, eu não vou vender a minha dignidade para ninguém. Não vou vender a minha vergonha na cara para ninguém. Não vou passar por cima dos meus princípios, dos meus valores para ninguém. Ninguém. Agora você colocou um ponto que é muito louco. Vamos lá, vamos pensar num cenário ruim. O cenário ruim, o PL falou o seguinte, a gente vai neutralizar esse aqui, não vamos dar legenda para ele e não vamos deixar ele sair. Beleza. Aí vira uma bola de neve o negócio, que era para ser resolvido rápido. Não, é judiciário. Aí você existe uma ação para isso, você pedir a justa causa para sair do partido. Aí se você pede justa causa e vem para a disputa a prefeito do estado de São Paulo, em São Paulo, como é que ficaria? Porque é muito louco. Se você for olhar um pouquinho para frente, o presidente não poderia abraçar o Nunes. Automaticamente ele ficaria neutro. Não vai abraçar o Nunes. Mas aí nós temos um governo. O governo ia abraçar quem? O governo estadual? Porque assim, se o presidente Bolsonaro de repente fala, o Salles por forças maior acaba não disputando uma eleição no PL, correto? Vai para um partido X. Esse partido X te dá a legenda de prefeito. Você vai concorrer. Então, se o Bolsonaro entrar e apoiar o Nunes, já é ruim. Porque ele tem um dele ali. Ele não vai apoiar o Nunes. E como é que ficaria o governo do estado? Neutro também? Não. O Tarcísio quer o Nunes.
E como o Tarcísio quer o Nunes, eu acho que ele está fazendo já... Acho não, tenho certeza. Ele está fazendo tudo que ele pode para ajudar o Nunes. O Nunes é o perfil que o Tarcísio gosta. Um cara que não tem polêmica, obediente, quietinho, faz o que o governo quer, o governo estadual quer que faça, a prefeitura faz, né? Então, para ele é conveniente ter o Nunes. Faz parte, inclusive, orna mais com o projeto político dele, com o que ele quer para o futuro. Agora, eu não me insiro nessa visão. Eu não vou me curvar a Ricardo Nunes. Acho que o Ricardo Nunes é péssimo. Ricardo Nunes representa tudo que eu não gosto. Aquele centrão fisiológico, né, que loteia a subprefeitura, que está 2 anos no poder e tem uma prefeitura cagada, e no final, inclusive, do mandato, está fazendo esse desespero de um monte de recapeamento, sabe-se lá se superfaturado ou não, se bem planejado ou não. Mas o fato é que a cidade ainda por cima está um caos pela falta de planejamento, que você faz tudo no último ano para mostrar serviço. Nós ficamos 2 anos e pouco na cidade vivendo um caos. Cidade suja, mal cuidada, depredada, saúde ruim, educação ruim, transporte ruim, tudo ruim. Aí chega no final, continua tudo ruim, e ainda por cima o cara resolve parar a cidade para fazer uma maquiagem de recapeamento, sabe-se lá se com superfaturamento ou não, coisa feita de última hora, nas coxas, né? E para a cidade ainda por cima. A cidade está um caos, você não consegue ir em lugar nenhum. Porque a ausência de planejamento faz com que faça obras em todos os lugares ao mesmo tempo. Para tentar mostrar serviço. A cidade fica um inferno. Um inferno. O que você fala hoje, Salles, de algumas pessoas que dizem precisamos unir a direita, tipo o seu bastião delas? Porque assim, eu entendo que o Bolsonaro hoje é o líder natural da direita. Não tem como. Ele é o líder natural pelo processo que você colocou 2013 para cá. Mas hoje está aparecendo algumas pessoas, porque assim, algumas pessoas torcem para que ele continue inelegível e preso. Claro, lógico. Que ele apodreça. Para essa turma, para os que querem o legado político do Bolsonaro, o melhor Bolsonaro é aquele que vira mártir. Não está elegível. Se for preso, quem sabe até ajuda a visão dessas pessoas e falar que tem um mártir. E até por isso as pessoas ficam longe. O cara está preso e tal. Então ele consegue fazer aquela jogada de sou bolsonarista e tal, mas não chega perto do Bolsonaro. Não abraça o Bolsonaro, não beija o Bolsonaro. Né? Então é o que o Nunes está fazendo agora. Querendo os votos da direita, dos conservadores, dos liberais, dos bolsonaristas, mas com nojinho dessa turma. Nojinho. Então, você quer nojinho? Então vai pedir voto para outro, não enche o nosso saco. Esses que ficam com esse discursinho, não, a direita tem que se unir e tal. Espera um pouquinho. Você está se comportando como alguém de direita? Você está andando com a turma da direita? Você está enfrentando as pautas que a esquerda está tentando implementar no Brasil, enfrentando com a ótica de alguém de direita? O Brasil está de ponta cabeça, entendeu? É tudo que você pode imaginar. É tentativa de aprovação, de liberar geral droga, aborto, proíbe entrar em favela com a polícia, libera a demarcação de terra indígena indiscriminadamente, o MST crescendo absurdamente, a economia dando dinheiro, voltando a dar dinheiro para esses países de África, de Cuba, de Venezuela, o raio que os parta. Então, assim, quem é de direita tem pautas à vontade para trabalhar. Então, a primeira coisa que alguém se arvora de direita é se posicionar como tal, se posicionar publicamente, efetivamente. Você quer ser líder da direita? Se comporte como tal. Agora, querer ser líder da direita meramente retórico e na hora de agir, age como alguém de centrão que fica se compondo com todo mundo, para estar bem com todo mundo e não quer desgaste e tal. Aí não. Legal. Qual a visão que você tem do Bolsonaro? Sobre o quê? Sobre ele. Eu acho o Bolsonaro, primeiro, muito corajoso. É um cara com inúmeras qualidades. Cara verdadeiro. Ele é um cara que peitou as brigas que tinha que peitar. Obviamente, algumas delas perdeu. Né? Ele soube se colocar no momento, naquela hora, naquele momento, naqueles temas. Agora, o presidente é um ser humano. Correto. Né? Como todo ser humano, não acerta tudo. Né? Não é onipresente, não está vendo tudo, não sabe de tudo. E isso, obviamente, como vamos dizer assim, a direita enfecha nele, né? Tem horas que, até porque muitos dos que o cercam, o núcleo mais próximo a ele ali, tem muita gente ruim ali, do ponto de vista de incapacidade. Né?
de ciumeira. Pior coisa, ciúme de homem é a pior coisa que tem. É ruim, né? Então, o grau de ciumeira, de incapacidade, de querer manipular o presidente, não deixar as coisas chegarem para ele e tudo mais, prejudica ele no final. Ele se prejudica com isso. E acho que, assim, você querer à força se unir com quem é diferente de você, não dá. É problema, entendeu? Então, eu acho que, nesse aspecto, a discussão que nós temos que ter dentro do PL é o seguinte: vamos acabar com esse discursinho, somos todos a mesma coisa, uma grande família, porque não é verdade. Nós vamos ter que deixar claro quais são os princípios dos deputados de direita que foram eleitos em 2022 e dizer, PL, vocês prometeram que o PL ia ser o partido da direita. O Valdemar, inclusive, gravou vídeos, dizendo, o PL é o maior partido de direita no Brasil. Aí faz um monte de aliança, dá um monte de liberações para coisas que vão contra esse discurso. Então, precisa ter uma discussão interna de acabar com essa esquizofrenia política. Uhum. Diz que é aqui, mas vai ali. Vai ter que fazer sacrifícios? Tem. Política é isso. Tem que escolher lado. Ou então faz o contrário. Diz, não, somos mais um partido de centrão como qualquer outro. Se há governo, sou governo. Não importa qual é o governo, quero participar do governo. E beleza. E deixa a turma, cada um seguir seu caminho. Se quiser aqui o jogo é esse, se não quiser, a porta da rua, serventia da casa. Beleza, faz parte. Eu acho que o PL não vai querer perder esse capital político, né? Mas para não perder vai ter que se mexer. Sacrificar. Porque a direita hoje é muito mais ativa, muito mais questionadora. Exato. E não vai aceitar, já não está aceitando, não vai aceitar de cordeirinho de cabeça baixada que seja feita essa atitude assim, dissimulada de dizer que é de direita, que isso é aquilo, e se comportar como um típico partido de centrão. Aí não. Para a gente, finalmente, eu tenho essa pergunta, qual o cenário que você vê para 22, 24 agora? Eu acho que há grandes chances de ter disputas interessantes em certas prefeituras, mas acho que essa afirmação de o PL vai ter 1.500 prefeituras, para mim não quer dizer nada. Não adianta você ter 1.500 prefeituras se forem 900 porcarias. 900 cara do MDB, 900 cara do PDT, Porra, bela merda você ter 1.500 prefeituras se você tem 900 porcaria lá no meio. Então, volume não quer dizer nada. Você precisa ter qualidade. E aí você seleciona bem pessoas para defender. É importante disputar as prefeituras. Uhum. Nesse ponto eu concordo. Mas não é disputar a qualquer preço, no sentido de pôr qualquer porcaria lá ou se aliar com fulano só porque ele vai ganhar. Tem caras que vão ganhar e que eu quero distância. Mas vamos ficar perto dele que ele vai ganhar. Bom, aí que eu não quero ficar perto mesmo. Dividir fatura de vagabundo, eu tô fora. Mas, gente, esse foi o nosso bate-papo aqui com o Salles. Espero que o Salles volte mais vezes aqui para nós trocar umas ideias. E a gente vai concluir com você deixando uma mensagem para a galera aí do outro lado. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu acho que nós temos uma encruzilhada pela frente. O Brasil, infelizmente, tem a administração do PT, com Lula e tudo de ruim que vem com ele. Más ideias, má corrupção, má postura, mau exemplo. E a direita, que se mostrou uma grande força no país, e o Bolsonaro teve dentre outros méritos, esse de tirar a direita do armário, vamos dizer assim, em 2018, a direita tem um papel importante. Precisa entender bem o que é ser direita e agir como tal. Ter uma visão dos princípios conservadores, ter uma visão liberal na economia, privatizar tudo, etc. E saber lutar, no sentido político da palavra, saber lutar no cenário político, entendendo que nós somos de direita, os outros são de esquerda, está tudo bem. Essa disputa, ela é salutar. Pessoas que pensam do outro jeito estão do outro lado, pessoas que pensam como nós estão do nosso lado. O que a gente não pode é achar que tem gente do nosso lado que pensa como nós e, no fundo, está fazendo o jogo do outro lado. Aí é pior que tem. Um abraço para todos vocês e a gente se encontra daqui a pouco. Agora curte, compartilha e segura a pressão. Ihu!